Você ainda tem dúvidas sobre deixar seu dinheiro num banco digital? O Warbank está chegando para te trazer confiança no novo, no digital. E o equilíbrio dessa vida de influência nas redes sociais, de empreendedorismo e de ministério? Em algum momento vira tudo uma coisa só? Em algum momento a gente pende para um lado mais do que para outro? Como que você enxerga isso? Quais foram as crises ou as soluções que você passou? Eu acredito que a gente não deve pensar eu não antecipo o problema, entendeu, Brunão? Então, eu não estou pensando nisso ainda, apesar de saber quando que vai acontecer, mas eu acredito que quando acontecer, isso vai acontecer de uma maneira natural. E a partir do momento que eu começo a me dedicar mais tempo de uma coisa, a outra fica sendo deixado de lado, entendeu? Então, eu acredito que se eu for realmente para o Nordeste, se eu voltar realmente, né? Mas hoje, hoje o profissional e o ministerial, eles caminham muito juntos, você precisa prestar atenção, senão uma coisa pende mais que a outra. Eu acho que a gente precisa prestar atenção porque a vida é muito corrida. Todos os entrevistados que a gente entrevistados que nós trouxemos, em algumas perguntas sempre caía essa questão. É uma dúvida da galera assim, cara, a vida espiritual e a vida profissional, como todo mundo tem essa questão assim. Mano, eu falo muito sobre produtividade, eu sou um cara muito produtivo, entendeu? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu me preocupo muito com essas 3 áreas, entendeu? Só que eu não separo as redes sociais do resto, entendeu? Eu não acho que isso aqui é rede social, isso aqui é ministério, isso aqui é profissional. Você tenta ser o que você é em todo eu tento ser o que... toda esfera. Eu só separaria, se eu fosse fazer uma separação, entre o ministerial e o profissional. Essa área eu separo. Porque na rede social eu sou quem eu sou, entendeu? Então eu e a Fabíola, a gente tem que ter um compromisso de ser sempre quem nós somos na rede social. Então se a Fabíola, ela prega na vida normal, ela também vai pregar na rede social. Então a gente não faz essa separação. E eu acho que, cara, a minha visão, a rede social veio para ficar. Hoje você tem 2 caminhos, ou você aproveita, entre aspas, como aproveitar, e você entra na rede social e produz conteúdo, e revoluciona a sua vida e caminha para o teu propósito, ou você, praticamente, hoje você está de fora. Eu estava conversando com uma cantora, que é amiga nossa, ela falando, mano, mas é rede social, eu não tenho paciência. Eu disse assim, mano, deixa eu te falar, as coisas mudaram. Eu não sou o cara que fica brigando com a realidade. Eu disse a ela, paz, as coisas mudaram. Hoje você tem que ser cantor e tem que estar na rede social. Você pode não gostar, tudo bem, é um direito seu, mas não muda a realidade. Isso é uma realidade. Então, eu encaro a rede social como uma realidade e como uma excelente oportunidade. É interessante que muitos pastores sonharam com o tempo, quando o cara estava começando, que eu vou ter o meu programa de TV, e era uma coisa desejada, viu? O Billy Graham, Seus Malafaia. Então, e hoje todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. E não faz. E não faz, entendeu? Então, esse cara já não ia ter nunca, entendeu? Porque ele já não faz quando tem. Então, eu acredito que é uma escolha. Então, eu vou sempre estar nas redes sociais. Se eu for só empreender, se eu for ser ministério... Samuel, se você entrar no ministério, você vai usar a rede social? Com certeza. E eu estava conversando Alguma vez vocês se sentiram refém disso? Ou louco para falar, cara, dá um tempo, mas não podia? Não, porque isso não me define. A rede social não me define quem sou. Eu que defino como é a rede social. É só uma janela para você. Eu vou dar um exemplo. Eu estava uma vez num Clubhouse, aí a pessoa fez a seguinte pergunta, né, para mim e para o Douglas. Samuel, e essa pressão de postar conteúdo? O que você acha sobre isso? Aí o Douglas falou que tinha uma equipe, quando ele precisava não postar, ele não postava, aí chegou a minha vez de responder, né? Eu respondi assim, cara, eu acho que é muito o que você se propõe a ser. Se você se propõe a ser uma pessoa que vai não viver da rede social e não usar a rede social e postar conteúdo de vez em quando, tudo bem, é uma escolha sua. Agora, se você se propõe a ser um produtor de conteúdo, que é que eu sou, tem que postar conteúdo. Você vira uma profissão no nível de... Eu ia falar isso agora, você tem que levar como uma profissão. Realmente é uma profissão. De maneira saudável. De maneira saudável. É o cara que acorda segunda-feira motivado para trabalhar, mas talvez na outra segunda ele não acorda. Mas e aí, eu não vou? Mas tem esses dias que você não está motivado. Mas tem que fazer.
entendeu? Não, sempre tem esses dias, mas é o nosso trabalho, é o que a gente faz, é a rede social. A galera ainda separa, né? Separa muito. O que você faz? E quando você tiver uma igreja? Trabalha? E quando você tiver uma igreja? É o meu ministério. Exato. Aí você pergunta assim, Samuel, como assim é um ministério? Eu vou te dar um exemplo. Quando você entra para um ministério, eu vou virar um pastor, eu vou começar uma igreja. Qual é o meu objetivo quando começa uma igreja? Por exemplo, além da missão que eu tenho e da visão específica que eu tenho para uma igreja, a missão de toda igreja é ganhar pessoas para Jesus e falar de Jesus para as pessoas, entendeu? Então, se eu me proponho a ter essa missão e eu tenho uma ferramenta que pode aumentar em 100, 1000, 1 milhão de vezes mais o meu alcance, por que eu não vou usar? Eu olho isso como, eu olho a rede social, não importa o que eu vou fazer, a rede social vai potencializar a minha missão. Cara, você vai trabalhar, vai ser seu trabalho, empreender. A rede social vai potencializar a minha missão. E em qualquer área. Vou dar um exemplo, você é arquiteto. Então, o cara que é arquiteto do offline, ele vai ver com aqueles clientinhos dele pro resto da vida. Agora, o arquiteto do online, ele vai falar, vai postar conteúdo na rede social, ele vai ter mais autoridade, ele vai ter mais cliente, ele pode lançar curso online, ele pode inspirar outros arquitetos, ele pode dar mentoria. Então, a rede social, o que você for fazer... Ele nem vai vender só o projeto dele mais. Né? Ele vai aumentar o alcance. Produtos. Então, eu não olho a rede social como uma área da vida. Eu olho como algo que vai potencializar o que eu vou fazer, seja em que área for. Se for para pregar, ela vai potencializar a minha pregação. Se for para cantar, ela vai potencializar a minha música. Se for para empreender, ela vai potencializar o meu empreendimento. Então, eu ainda não entendi como é que as pessoas não viram isso. Como é que as pessoas ainda não perceberam que, tipo assim, tem uma ferramenta... é tão natural como o telefone hoje. Que é tão natural como o telefone e que é gratuita. Mas é porque, assim, 5% das pessoas são produtoras, 95% são consumidores. Eu decidi que eu sou o produtor. Então, Brunão, não importa em que área eu estiver, eu vou estar nas redes sociais. Samuel, algum dia pode mudar no dia que isso deixar de fazer mal para a minha saúde. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque a gente separa muito bem isso daí, entendeu? Vocês tiram férias? Tipo, com certeza. Fica off 15 dias, 20 dias? Fica. A gente sempre programa tira. No ano e tira tempo. Cara, um dia nós estávamos no nosso retiro, a gente tem um retiro nosso. Qual deles? Da banda, só do Morada. E a gente estava em cima de um versículo, não vou lembrar o certo onde que era, acho que era Lucas 14, 27 lá. E o versículo começava falando assim: e Jesus, voltando-se para os seus seguidores, disse. É louco, né? Porque a conversa toda vai parar depois ali sobre o cálculo da torre, quem vai calcular uma torre e tal. Só que eu lembro que eu parei, foi o primeiro versículo, eu falei pra galera, poxa, a gente falar em seguidores hoje, quando aqui no nosso contexto, a gente já se volta para os seguidores de Jesus. Agora, fora desse contexto, qual a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo? Cara, seguidores na rede social. Com certeza. Tá lá escrito, seguir. Então, eu comecei a seguir tal pessoa, Então, eu falei assim, cara, olha, vamos aprender uma chave aí, se a gente quiser verter para o outro lado. Jesus foi intencional em virar para aqueles que o seguiam e trazer esse conteúdo, cara, que transformou, que... Falou, cara, precisamos ser intencionais. Realmente, cara, é isso que você falou, 95% só consome e 5% fornece. Vão produzir. Então eu falei, cara, Jesus era essa pessoa e nos ensinou a ser e falou, cara, o que eu fiz vocês vão fazer mais ainda. Então é legal ser intencional em todas as áreas. E o que é interessante, Brunão, é que, tipo assim, eu acredito que sempre tem que apontar para o seu propósito, entendeu? Então, por isso que eu acho que a rede social não é algo que rouba propósito. Você já está sem propósito. E como você está sem propósito, você já encontra na rede social. Mas qual é o problema? É que as pessoas demonizam tudo. Da mesma jeito que demonizaram a TV, da mesma jeito que demonizaram o rádio. Tudo. Agora demonizam... Parece que é o ciclo da... deixa eu melhorar o termo. O ciclo da religiosidade. Isso. Endemonizou, aceitou e se perdeu. Endemonizou a TV, aceitou a TV, se perdeu na TV. Endemonizou a gravadora, aceitou a gravadora, se perdeu com a gravadora. Então, todos os nichos que um dia foi endemonizado, dia se tornou aceito e um dia se tornou o motivo da queda. Agora, o que é que eu faço para não cair? Eu tenho valores que são invioláveis. Cara, são invioláveis alguns valores para a gente. Eu estava conversando até com a Fabiola, a gente tem que continuar sendo radical no que precisa ser radical. Então, mano, eu já recebi propostas assim absurdas que eu tinha que deixar de falar de Deus. Você acredita que eu me fizesse essa proposta? Eu lembro de uma delas. E ter a tua sina, né? De marcas que não... De marca que, tipo assim, cara, eu vou te pagar 40 mil por mês. Na época, eu estava endividado, morava no Ceará ainda. Tipo assim, eu vou te pagar 40 mil por mês num contrato de 2 anos. Você só tem que parar de falar menos de religião.
disse, mano, não posso. Que marca? Não posso falar. Tô brincando. Então fala pra mim, Eu você sei. que tá Eu sei. dentro... Eu acho falo. Duvido, você não é Você homem. que- Tá vocês ficando que tão mexido com a dentro- rede social, né? Não, eu Fala quero isso. tirar tudo. Vocês que estão dentro, qual que é o contra disso? Beleza, você falou todos os prós. E o contra? O que tem de ruim? O contra é que, tipo assim, você pode se perder dentro dela. O contra é que você pode deixar seu propósito de lado. Tem muitas ofertas. O contra é que você pode se comparar com outras pessoas. O contra é que você pode querer fazer por fazer. Na verdade, o contra é psicológico. Não, o contra... basicamente. O Se envolver contra, mais nas propostas se do que no envolver, propósito. Mano, para tudo que você for fazer, você vai ter prós e contra. Agora, você que vai decidir o que vai afetar. Então, eu não acredito, cara, que, tipo assim, o cara que está bem, ele vai deixar a rede social se usurpar ele, entendeu? Porque se a rede social se usurpar, qualquer outra coisa usurparia. Então, qualquer outro trabalho. Então, o cara que diz assim, mano, a rede social vai me deixar ruim. Cara, era o mesmo cara que quando estivesse trabalhando ia ser corrupto e ia roubar o dinheiro da empresa. Você está entendendo? Então, é muito... Na verdade, não é o sistema que corrompe o homem, né? É o homem que é corrompido. O homem corrompe qualquer sistema. Qualquer sistema, e você que vai se permitir ou não ser corrompido. Então, a gente tem isso. A gente tem esses valores muito claros. Então, a gente faz tudo apontando para o nosso propósito. Então, eu tenho um propósito muito claro dentro da rede social e a Fabíola tem um propósito dela muito claro na rede social. Se não apontar para esse propósito, a gente não faz. Se apontar, a gente faz. E aquela coisa, eu não separo, mano. Enquanto o que eu for fazer, eu vou usar a rede social. Se eu tiver um ministério, mano, se eu começar uma igreja, mano, a minha igreja vai ser uma das que mais vai usar a rede social. Eu vou querer um perfil para a igreja e não é só o perfil para postar conteúdo, não. É perfil para postar conteúdo, ser atuante. Porque realmente eu não entendo como é que tem uma ferramenta e as pessoas simplesmente não usam. Se eu te falar de um país, qual é a realidade? As pessoas estão lá. Se as pessoas estão lá, eu também vou estar. Tem uma regra da audiência que uma pessoa me perguntou uma vez, qual a melhor rede social para investir? É o YouTube? É o Facebook? É o Instagram? Aí eu respondo assim, cara, você sabe qual é o maior valor de uma rede social? É a audiência. Cara, todo mundo faz porque quer ter audiência. Então, a audiência é o maior, entre aspas, valor de uma rede social. Então, com a rede social você tem que estar? Aqui tem audiência, aqui tem pessoas. Agora eu vou te falar, imagine um país que você sabe que tem várias pessoas precisando ouvir uma palavra de Jesus, precisando ouvir uma palavra de conforto, precisando rir, precisando fazer alguma coisa. O que é que você faz? Você não envia pessoas e gasta uma grana para ir para lá? Na rede social tem muita gente precisando disso, e é de graça. Então, eu realmente não entendo como é que as pessoas não aproveitam isso, como é que as pessoas realmente demonizam. Eu uso isso como ferramenta. E o que influencia um influencer? Traduzindo, o que um fornecedor consome? Pessoas que elevam ainda mais o nível dele. Sempre tem que ser uma pessoa que está um nível acima? Não, isso não é uma regra, cara. Eu consumo, tem uns perfis de idiotas que eu consumo e eu gosto de rir. Sobrevivente. Eu gosto de rir. Aquele cara... Conhece Sobrevivente? Não. conhece? É o cara que fala das receitas. Ele faz react de receita. Não, a É o cara do Maranhão. Fabíola, ela escuta. Nossa, é muito bom. É comelodo? A Fabíola, ela escuta. Ela assiste vídeo das pessoas comendo. Vocês ligam? Que sai o som? Que sai o som. Ela ama SMR. assistir isso. Nossa, eu tenho uma gastura aqui. Eu também tenho. Deus Mas livre, o que guarde. acontece? Nossa, que fitas. Quando eu falo muito sobre produtividade também. Quando eu vou ensinar as pessoas a ser produtivo, por isso que eu digo que eu tomo muito cuidado para que eu não me perca tentando ser muito produtivo. Mas no final tudo é o Espírito Santo, cara. Tudo é o Espírito Santo. Mas voltando, né? Então, qual a premissa que a gente faz? Se eu tenho que postar conteúdo, eu não posso ficar vendo esse tipo de vídeo se eu não tiver postado o conteúdo. Entendeu? Uhum. É a mesma coisa, mano. Imagina, você tem o seu trabalho. Você não pode deixar de trabalhar para assistir o cara mastigando na rede social. Agora, depois do seu trabalho, você pode chegar em casa, depois que você fez suas coisas, e pode se dar o luxo de fazer. Só que isso é o que a gente chama de tarefas dispensáveis. Existem 4 tipos de tarefas para quem quer ser produtivo. Existem as tarefas dispensáveis, existem as obrigatórias, existem as estratégicas urgentes e as planejadas. Opa, fala devagar de novo. Vamos lá. Eu não gosto quando eu falo essas Já coisas pra conversamos sobre isso aqui quando você veio pedir xerox de graça. Foi verdade. Pra quem não sabe, eu me gostou? tornei amigo do... Amigo não, porque eu não curto Eu ele. me aproveitava. Mas assim, ele só vinha aqui pra pedir. Você tem um xerox, Não, era impressão. Caramba, cara. A gente tem que imprimir. Imprimir, tchau. Brunão, tem alguém no escritório? Eu falei, ô, louco, quer colar? Eu preciso imprimir. Não. Muito bom.
Então, e a rede social, já conversou ela sobre entra nas dispensáveis. Dispensáveis, obrigatórias, urgentes e planejadas. A rede social entra na dispensável. Por quê? Porque você entrar ou não na rede social não muda em nada a sua vida. Você entra como entretenimento, a maioria das pessoas entra como entretenimento. Então, eu uso a rede social depois que eu postei meu conteúdo nela. Aí eu vou me entreter e usar. E aí pode ser muitas coisas. Por exemplo, eu sou fanático de futebol, eu amo futebol, mano, eu assisto futebol, assisto os programas, só que eu não deixo de fazer o que eu tenho para fazer para assistir esse tipo de programa. E aí que entra a parada da produtividade que eu falo. Como é que eu separo? Cara, eu tenho que ter meu tempo com Deus todos os dias, e quando eu começo a não ter esse meu tempo com Deus todos os dias, eu começo a tirar coisas. Mano, estou fazendo coisa demais, eu preciso tirar. Então, o que baliza tudo isso é eu continuar tendo tempo com Deus, eu continuar orando, eu continuar buscando Ele. Claro que vai ter algum momento que você vai se perder, você não vai se perder. E vai precisar chegar sua mulher e falar, você tem que orar mais. Mas aí a gente tem que ter a sabedoria de sempre voltar para esse local, entendeu? E o cara que se perde nisso vai se perder em qualquer outra coisa. Às vezes é o cara que às vezes deixa de ter tempo com Deus porque gosta de jogar, ou que gosta de sair com os amigos, ou que gosta de trabalhar. Então essa não é a rede social, é a pessoa. Entendeu? Só que a gente tem o costume de terceirizar. Eu vou terceirar, vou botar a culpa no futebol, vou botar a culpa na rede social. Então, para mim, vai ser sempre uma ferramenta e eu vou sempre usar. Qualidade em lives, programas de TV e internet. É só você procurar a 7DB Filmes, que eles são excelentes em todas essas áreas. O contato deles está aqui embaixo. Pode clicar e acionar eles.